Então Jesus saiu da Judeia, retirando-se para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Senhor Jesus. Olha o versículo aqui. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Irmãos, tinha outros caminhos, até mesmo mais curtos, que demoraria menos tempo para ele chegar na Galiléia. Mas o versículo diz, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que será que era necessário? Porque Jesus, né, na sua sabedoria, no seu conhecimento espiritual, Jesus já sabia que tinha uma mulher ali sedenta, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Ela estava precisando beber de uma água viva, né? Então era necessário atravessar a província. Amém. Isso mostra o que, irmãos? Que o Senhor ele não está alheio, o Senhor não está à parte da situação da humanidade, das pessoas, né? Deus ama cada pessoa. Amém. E Deus conhece a necessidade de cada pessoa. Amém. Certamente também essa mulher ela tinha um coração, de certa maneira, por mais que vivesse em pecado, sim, certamente ela tinha um coração, né? Verdade. Que às vezes pudesse lembrar com respeito a aspectos religiosos, porque ela de fato relatou a história de Jacó, né, com respeito à adoração. Então ela na consciência dela, ela ainda tinha alguma luz sobre aquilo, embora não vivesse e nem praticasse. Então o Senhor ele conhecia a necessidade daquela mulher e foi ali ter um encontro. Né? O versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Veja, né? Jesus estava o quê? Cansado. Isso mostra o quê? Que Jesus de fato ele veio como ser humano, né? Mesmo ele sendo Deus, ele nasceu ali, né, por meio de Maria, o Espírito Santo foi concebido lá em Maria, ele nasceu em carne. Então Jesus ele estava sujeito a sofrer como um ser humano. É tanto que a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, né? E por isso ele agora pode nos socorrer. Então podemos dizer que de maneira geral o Senhor Jesus sentiu muitas coisas, né? Isso não quer dizer que o Senhor passou por todas as doenças, verdade, mas no geral as consequências da doença, né? Sim. Praticamente todas as doenças vão gerar o que? Dor, desconforto. O Senhor passou por dor, né? O Senhor passou por desconforto, né? Angústia. Então existem vários tipos de doença, mas as consequências gerais geralmente são as mesmas, né? As dores, a angústia, a aflição, né? Então o Senhor, de certa maneira, ele passou por tudo isso e está capacitado a ter compaixão da gente, né? Lá no livro de Jó, Jó falou algo semelhante a isso, né? O Senhor é Deus, como é que o Senhor vai entender, né? Sofrimento humano. Mas no Novo Testamento, Jesus, né, ele veio, assumiu a forma de carne, Romanos 8,3, né? Semelhança de carne pecaminosa, mas não pecou e passou por fragilidades como nós, seres humanos, passamos. Olha aqui, Jesus estava cansado da viagem. Foi uma viagem longa, estava cansado. Então ele se assentou, né? Deixa eu sentar aqui. E ele já sabia, ele estava à espera daquela mulher, né? Senhor Jesus, por volta da hora sexta. Salvo engano, a hora sexta aí se refere ao meio-dia. Que era uma hora não adequada para ir buscar água, justamente porque essa mulher, ela não tinha uma boa fama, então ela ia num horário que não tinha ninguém, para que ela não sofresse acusação das pessoas. Versículo 7. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. A mulher samaritana foi tirar água e Jesus disse, dai-me de beber. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aqui, irmãos, mais uma vez o Senhor Jesus ele quebra alguns paradigmas, né? Alguns preconceitos, algumas tradições. Senhor Jesus. Amém. O Senhor ele iniciou a conversa com aquela mulher. Claro que ele estava ali, né, no local público aberto para todos, e ele foi ali e conversou com aquela mulher. E Jesus, né, sendo judeu, ele conversou com a mulher samaritana. Antigamente, aquele povo não se batia. Judeu com samaritano não se batia. Os samaritanos eram uma mistura, né,
de judeus com outros povos, e os judeus consideravam os samaritanos tipo impuro, tipo desprezavam. E ali eles não se conversavam, e eles evitavam, os judeus evitavam passar pelas províncias de Samaritana para não ter esses conflitos. Mas Jesus enfrentou essa tradição e foi lá para conversar com a samaritana. Sim. O que é que a Bíblia mostra? Que Deus ele não faz distinção, acepção de pessoas. Pode ser judeu, samaritano, né? Pode ser os irmãos aqui na Serradinha, pode ser os irmãos em outra comunidade. Para Deus, né, todos nós somos especiais e importantes. Então Jesus ele não queria levar o evangelho somente aos judeus. Claro que lá no Antigo Testamento os judeus foi o povo realmente escolhido, que não, de certa maneira, não valorizou a altura, né? E no Novo Testamento Jesus veio para que os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a salvação agora está aberta para todo aquele que crê. Né? E graças ao Senhor por isso. Jesus foi ao encontro dessa mulher samaritana, quebrou o preconceito ali. Não tem esse negócio não, de não se falar. Mas Jesus quebrou esse preconceito e conversou com ela. E ainda Jesus pediu. Irmão, Jesus pede algo tão simples. E quando você dá algo tão simples a Jesus, ele te retorna com algo muito maior. Amém. Né? Foi o que Jesus pediu, dá-me de beber. A mulher já ia tirar água mesmo, pegava ali um pouquinho e dava a Jesus para beber, né? Senhor Jesus. Amém. 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água aí, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor Jesus. Amém. Aqui agora, irmãos, Jesus já começa a preparar ela para dar da água espiritual. Tirar ela daquela visão física ali do tanque, daquele poço, né? Porque ela diz, cadê o Senhor? Cadê essa água viva? Ela pensava que seria algo, né? Água mesmo, que ela ia ver com os olhos físicos dela, né? O poço é fundo, né? Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? E aí Jesus mostrou que aquele que beber d'água que ele der, a pessoa nunca mais terá sede. E ela disse, eu quero dessa água, nunca mais terá sede, eu venho aqui direto beber água, pegar água aqui nessa fonte. Então me dê dessa água que nunca mais tem sede. Mas Jesus não estava se referindo àquela água ali física, né, que os olhos físicos podem ver, mas ao Espírito, mais a salvação, né, daquela mulher. Senhor Jesus. Amém. E aí Jesus disse assim, vai. Quando foi que ele disse assim, vai, 16, vai, chama teu marido e vem cá. Por que que Jesus falou, vai, chama teu marido e vem cá? Para tocar na consciência daquela mulher, né? E aí ela respondeu, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Ou seja, estava acontecendo uma imoralidade ali na vida dela, né? E Jesus, de certa maneira, Jesus, ele sabia o que estava se passando na vida daquela mulher, né? E aí o 19 disse, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nesse momento aqui, a mulher já desviou a conversa.
Jesus confrontou ela, né, mostrando a realidade dela, que ela já teve 5 maridos e estava tendo relação com um que não era dela. Vejo que o Senhor é profeta. Vou mudar o assunto daquele negócio marido, e ela já puxou para outro assunto, né? Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Mas, enfim, voltando lá para a parte inicial. Por que essas questões de marido? Porque essa mulher, ela estava procurando se preencher com os prazeres da carne, né? Com os prazeres da carne. Nós sabemos, irmãos, que no ser humano existe um vazio muito grande. Em Eclesiastes, né, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Se Deus colocou a eternidade dentro do homem, o que é que pode preencher algo eterno? Só alguma coisa do mesmo tamanho, né? Quem é eterno? Deus é eterno. Amém. Então, o vazio que existe dentro do ser humano é um vazio do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher. Só que muitas pessoas aí no mundo, elas não entendem, né? E por não entender, elas procuram preencher esse vazio com muitas coisas, né? Cachaça, como no caso dessa mulher aqui, os prazeres carnais, a prostituição, sexo, né? Fora do casamento, muitas coisas, né? Curtições, festas, mas essa mulher teve um marido, não preencheu, vou em outro, vai dar certo agora, não preencheu, vou em outro, vai dar certo, nunca preenchia, né? Então, irmãos, isso é o quê? Isso é uma confirmação de que nada nesse mundo pode nos preencher por completo. No momento do prazer ali, você tem uma satisfação passageira, momentânea, que se for questão de pecado, depois vai vir um sentimento ruim, né? Um sentimento ruim depois de ter praticado aquele pecado. Porque você ainda tem consciência, se a consciência estiver funcionando, né? Mesmo que esteja baleada, mas você vai sentir um incômodo, né? Agora a pessoa que já não dá mais voz à consciência, né? Pecou uma vez, não deu a voz, não deu valor à voz da consciência, pecou outra vez, a consciência falou, você errou, você não deu mais atenção, vai pecando. Chega um momento que a voz da consciência fica abafada e você agora não sente mais nada. É como um ladrão. O ladrão, se ele já mata há muito tempo, eu acredito que a consciência dele está totalmente cauterizada. Para ele ali é certo, é meu trabalho. Ele pode até, de certa maneira, pedir a Deus, ó, Senhor, vou roubar um banco ali, ajuda a dar certo, não sei o quê, né? Porque a consciência já está tão cauterizada que ele pode pensar dessa maneira, né? Graças a Deus, deu tudo certo no trabalho, roubei. Pode acontecer, porque a consciência está cauterizada. A palavra cauterizada é de quê, né? É tipo de como a gente fala do boi, né? Que você pega ali e com ferro quente coloca ali no boi, né? Aí depois ele cicatriza e você não sente nada, né? Então, irmãos, se a consciência for abafada, o homem cai na carnalidade, no pecado e não sente mais nada. Mas todo ser humano tem consciência. E essa consciência, além da comunhão e intuição, ele tem a consciência. E a consciência parece ser a parte do espírito que, de certa maneira, ainda está ativa em toda a humanidade. Amém. E mais ainda nos filhos de Deus, né? Amém. Então, essa mulher também tinha uma consciênciazinha. Sim. E quando ela tocou no marido, Jesus tocou na parte do marido, ela sentiu. Ela foi logo mudando de assunto, mas certamente a palavra já entrou ali e o Senhor foi conquistando ela para que ela pudesse receber essa salvação, né? Amém. Recebesse essa água viva. E aí ela perceber que só Jesus pode nos preencher por completo, né? Vice-versa, né? O homem não pode preencher a mulher, nem a mulher pode preencher o homem. Se uma pessoa tiver nessa expectativa, a pessoa vai se frustrar, né? Embora ambos se complementem, né? Mas existe a parte espiritual, né? Então, o emprego também não pode me preencher, o esporte não pode me preencher, o conhecimento, a educação, fama, sucesso, nada. Só Deus pode preencher por completo, né? Então nós estamos aqui em busca de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aí entrando na parte de volta, estava desfrutando. Versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte,
nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou. Amém. Vem a hora, e já chegou. Irmão, já chegou a hora. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus é Deus conosco. Amém. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Em Jerusalém? Não. No monte? Não. Em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai o procura para seus adoradores. Amém, Senhor Jesus aqui. De vez em quando, como é, eles me fazem uma pegadinha, né? Tá na onde? Eu disse, rapaz, tô em casa. Eu disse, pensei que estava no espírito. Então, irmãos. Humilhação também. Então, essa mulher estava ligada ao aspecto físico. Em Jerusalém, porque no Antigo Testamento, realmente Deus escolheu Jerusalém, né? Para que pudessem ter as festas anuais, as pessoas adorassem, né? Ter o tempo para ter os sacrifícios. Mas foi que Jesus disse aqui, mulher, a hora vem, já chegou a hora. Eu cheguei aqui, eu vou morrer, vou me tornar o Espírito que dá vida, né? E esse Espírito vai habitar dentro de você. Então a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai. Não precisa ser necessariamente no monte. Hoje muitos cristãos sobem ao monte, né? Nada contra, é muito bom fazer sacrifício. Mas se você subir ao monte e não estiver em espírito, o sacrifício é em vão. Se uma pessoa subir ao monte, mas estiver na carne e na mente, né? E orar, mas está orando só sem ser no espírito. Que outra pessoa está ajoelhada ali na sua cama, no seu quarto, mas está em espírito, qual é a oração que vai chegar até Deus? É a que é proferida pelo Espírito. É verdade. Né? Claro que se você fazer um sacrifício e estiver no Espírito, melhor ainda. Mas o que é que Jesus enfatiza aqui? Independentemente de ser no monte ou no templo, em Jerusalém, o importante é ser no Espírito. Você pode estar onde for. Se sua adoração é no Espírito, ela é verdadeira, né? Então pode fechar os templos. Como o Paulo falou, realmente isso vai acontecer. Quando o anticristo chegar, ele disse que vai se levantar contra tudo que é Deus e objeto de culto. Então, vai ser mais além do que fechar igrejas, né? Até mesmo cultos religiosos, reuniões, se souber, né, eles podem tentar, nessa época quando chegar, né, impedir, né, e aprender as pessoas, como existem países comunistas, países que não aceitam a religião cristã, né? Então, irmãos, e aí nós podemos adorar a Deus em espírito, né? Mas, no caso, se chegar a fechar só as igrejas, os templos físicos, né? Nós temos nossas comunhões nos lares, Senhor Jesus. Então, amém. O mais importante de tudo é adorar no espírito. Como adorar no espírito? Lá em 1 Coríntios 12, o versículo 2, 1 Coríntios 12, o versículo 2 diz assim, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, quando você diz Senhor Jesus, né, de coração, com sinceridade, você entra no Espírito. Amém. Se você invocou a primeira vez, você não sentiu, continue chamando Senhor Jesus. Amém. Até que sua mente seja posta no Espírito. Amém. E ali você vai adorar, né? Como adorar? Orando, cantando, né? Realmente eu me senti maravilhoso hoje no momento dos louvores. Eu creio que nós demos o melhor, né? Porque de fato estava só uma só voz, amém. Todo mundo afinado, amém. Uma voz alta, mas sem desafinar, né? Amém. Se for uma voz alta e desafinada, aí começa a ficar feio. Mas uma voz alta, mas afinada, rapaz, os irmãos vieram. Eu achei. A gente ensaiou. Foi. Ensaiou. E o coral lá de casa? Estou dizendo, acho que eles vieram cantando aí, já vinha com a voz aquecida. Foi muito bonito, né? Então, o louvor dá essa possibilidade. Você, se for em espírito e aquela letra do louvor tiver realidade, você às vezes pode até chorar ou se alegrar, mas em espírito, né? A oração também, no momento da palavra você receber, essa é a verdadeira adoração e serviço a Deus, né? Que agrada a Ele. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, graças ao Senhor por isso. Sim. Aí diz assim, vamos terminar, né?
Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, os da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando Jesus anunciou o evangelho ali, Jesus estava se satisfazendo, né? 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, amém? Em virtude do testemunho da mulher que anunciaram. Amém. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecessem com eles, e Jesus ficou ali quantos dias? 2 dias. 41. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. Amém. E diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós temos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus. Amém. Jesus foi rejeitado por alguns, mas chegou lá naquela terra desprezada, teve contato com uma mulher também desprezada, que ela sofria preconceito ali na sociedade por ter, né, relação com muitos homens, ela sofria esse preconceito. Foi no lugar desprezado, conversou com a mulher desprezada, deu a água viva, aquela mulher recebeu aquela palavra, né, recebeu aquela salvação, correu, deixou lá o cântaro, esqueceu da água, foi, anunciou às pessoas daquela cidade: vem um homem aqui que contou tudo que eu tenho, que eu estou passando, tal, e anunciou. Muitas pessoas creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher, não olhou mais para a condição dela, foram falar com Jesus, pediram que Jesus ficasse lá. Jesus ficou 2 dias anunciando, e eles disseram: agora nós cremos nele, não porque a mulher deu o testemunho, mas também porque nós estamos vendo com os nossos olhos, né, e testemunhando. Verdade. Então, de uma mulher, a salvação se abrangeu para muitos naquela comunidade, né? Amém. Então, irmãos, graças ao Senhor pelo amor de Jesus. Amém. Que mesmo uma pessoa estando lá desprezada, o Senhor não despreza, né? Deus se importa conosco, né? Quem mandou o testemunho de um ator hoje, aquele cara do Paixão de Cristo, né? Que antes dele fazer ele se converteu ao fazer o filme. Antes dele fazer o filme, ele era ateu. Ele era ateu, né? E o cara chamou para fazer o filme e tal. E ele disse que era ateu e que não se importava com Deus. Aí tem uma frase que disse: tudo bem, não é que você... tudo bem, não importa se você não se importa com Deus, mas Deus se importa com você. Eu achei muito interessante essa frase, né? Muitas pessoas às vezes não se importam com Deus, mas Deus se importa, né? Assim como Deus se importa com a mulher samaritana, Ele se importa com todos nós, né? Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. 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 Mas enchei-vos no Espírito, enchei-vos no Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e cantando de coração ao Senhor.